Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Café Tributário Cast. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que veio lá de Sergipe. É um dos nossos Advice, uma das referências aqui dentro do Advice Business Club. E só para vocês terem uma ideia, esse cara ele já recuperou mais de 40 milhões de reais em vários ramos, mas mais específico no agronegócio, onde tem muita frente ali na região dele. E ele vai contar um pouquinho da história dele, da jornada dele aqui para nós. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado por você estar aqui com a gente. Antes, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu agradeço muito a Deus, não só a oportunidade de estar aqui hoje, mas de ter encontrado uma pessoa como você, colocado para ser um ponto de inflexão na nossa jornada. Show de bola, obrigado, seja bem-vindo, viu? Francisco é um parceiraço aqui. Quantos anos já juntos, Francisco? Foi no lançamento dos associados, né? Lá em 2021. Olha isso. Já virou ativo. Já. Já tô começando a depreciar. Acelerado. Galera, é o seguinte, nós estamos gravando aqui bastante podcast aqui para vocês, então vocês vão ver bastante conteúdo, vocês vão ver resultados reais, tá, dos nossos advice, pessoas que estão conectadas e vocês vão entendendo no jogo aqui que a gente vai falando como que é esse trabalho e você entendendo que uma contabilidade ou você que atua no tributário tem várias vertentes e o Francisco vai contar vários aí para você. Então é importante você já seguir aqui o nosso canal do Café Tributário para você não perder nenhum episódio. E você vai dando sugestões. Sugere para nós lá, eu queria ver essa pessoa, eu queria ouvir essa pessoa. A gente vai vendo aí o que é possível fazer. Legal? Francisco, vamos lá. Cara, quem é o Francisco? Conta aí um pouquinho. Francisco Neto, sou nordestino, nascido numa cidade chamada Morena, em Pernambuco. Com 15 dias de vida, eu já não estava mais em Pernambuco. Já estava em Itabaiana, a terra do caminhão. Capital nacional do caminhão, e não é pela produção, é porque lá a média de caminhões por pessoa é a maior do Brasil, né? Então... Não sabia disso. É, a capital nacional, título concedido, acho que em 2012. Pra mim era a terra do ouro. Também, também, conhecido também como a terra do ouro, e lá também não extrai ouro, né? Mas negocia muito ouro lá. Que legal. E eu costumo falar antes, a palavra de Ariano Suassuna, eu não sou um otimista, mas sou um realista esperançoso. Eu acredito que na vida sempre tem um lado muito positivo, mas a gente não pode tirar o pé do chão e saber que a realidade não é fácil, né? Então, a gente tem que ser sonhador, mas a gente tem que ser otimista, mas a gente não pode perder o bom senso de saber que a vida não é fácil e as mesmas oportunidades não surgem para todos, né? Então, perfeito. Ariano Suassuna é um conterrâneo, mas eu gosto muito de falar essa frase. Eu sou um Francisco Neto, contador, mas eu sou um realista esperançoso. Que legal, Francisco. Francisco, e você tem um escritório de contabilidade, né? Tenho escritório de contabilidade mais ou menos já há 2 anos. Legal. E da onde que veio a ideia de empreender? Desde muito novo, eu sempre gostei muito de empreender. Eu lembro que eu fui na padaria do meu tio André e eu vi ele vendendo aqueles pacotinhos de geladinho e eu queria fazer kisuke para botar no geladinho para poder vender. Que eu queria ter alguma renda, né? Minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito novo, eu tinha 3 anos de idade. E eu sempre falo que minha mãe deu de tudo que ela pôde e um pouco mais. Perfeito. Então, para eu querer algo mais, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Comecei a trabalhar com 13, 14 anos num Cajueiro Parque, um parque lá aquático da cidade, que hoje a gente faz a contabilidade, e que um amigo meu, Roberto, ele foi a pessoa que me deu o meu primeiro emprego, já falecido, foi que me deu a minha primeira oportunidade de emprego, que acreditou, né? Então, eu via muito movimento no mercado. No livro Pai Rico e Pai Pobre, o Roberto Kiyosaki, ele tem o pai rico e o pai pobre. O pai pobre dele, vou dizer que era minha mãe, que me dava a mentalidade de estudar para concurso. E o pai rico, eu posso dizer que foi esse meu amigo Roberto, em que ele sempre via que o dinheiro tinha que trabalhar para a gente e despertava muito mais em mim essa vontade de empreender. E eu falo que hoje eu tenho escritório de contabilidade, Anderson, pelo mesmo motivo que Silvio Santos teve o SBT, porque fecharam as portas para ele. Eu estava dentro do escritório de contabilidade, muitos me falavam para abrir o meu, mas eu falava que ia me aposentar lá. Então você trabalhava para um escritório? Eu trabalhava para um escritório de contabilidade. E chegou um dado momento em que fui limitado a crescer, e aí eu não concordei com esse momento,
E aí eu saí e montei o meu escritório de contabilidade. Mas antes de ter contabilidade, eu tinha um escritório de consultoria, que é a Review, né? Olha que interessante. Você começou então do avesso. Do avesso. Do que no mercado geralmente tem, eu comecei ao contrário. O mercado tradicional, ele vai pela contabilidade, pela recorrência, né? Até porque a gente sabe que no mercado tributário, cara, você usou uma palavra muito bacana que não é fácil. Né? Essa frase marcou aqui, porque hoje na internet a gente vê muita galera falando: isso aqui é simples, isso aqui é fácil, vai pôr dinheiro no seu bolso. E em 20 dias você vai ganhar R$1 milhão. Arrasta pra cima. E arrasta pra cima e vambora, faz esse curso aqui, acabou. E não é assim, né? Eu tô no tributário já tem vou pra 24 anos agora. E, cara, eu vi várias mudanças dentro dessa jornada. Só que uma coisa que eu vi que não mudou, que a gente precisa ter volume pra ter recorrência. Porque a gente não sabe, nós passamos uma situação aí recente de restituição do Simples que ficou travada agora, que está voltando a normalizar. Se você não tem volume, você acaba falando, vou quebrar. E aí o fato de você não ter uma recorrência, isso não gerou medo para você? Não, porque eu era CLT. Então minha recorrência era o salário. Ah, legal. Comecei a trabalhar no escritório de... Era o famoso bico. A consultoria de recuperação tributária era o meu bico. O que acontece? Como foi que eu comecei a empreender no mercado de recuperação tributária? A rotina do escritório de contabilidade é muito corrida. Você mais do que ninguém sabe, e quem está nos assistindo sabe, que dia 1º tem que estar a folha pronta, dia 5 vai ter o ICMS, um ICMS, dia 9 tem outro. E lá na nossa região, aí dia 15 tem que mandar o SPED, dia 25 tem PIS e COFINS, dia 30 tem imposto de renda e contribuição social, e dia 1º já tem a folha de novo. É uma aceleração absurda. E o procedimento padrão do escritório que eu trabalhava era toda vez que chegava um cliente novo, fazia as correções do cadastro de produto e trabalhava certo dali para frente. Quase igual um padre fala, né? Vaze e não peques mais. Então dali para frente estava correto. E aí chegou um cliente que certo, e daqui para trás? Tinha muito produto que era monofásico que estava tributando. E aí? E esse dinheiro? O que é que faz? E aí o dono do escritório falou, olha, você pode voltar os últimos 5 anos, mas você tem que refazer a parte fiscal. Eu falei, como é que faz? E ele me ajudou, me deu um direcionamento, e ele falou, olha, você quer fazer? Faz num horário que não é do trabalho. E também pode ficar com essa receita. E eu vi... Que legal, cara. Nesse momento, eu acho que eu ganhei o meu 13º e 14º em um trabalho curto. E eu falei, aqui tem uma oportunidade. E depois surgiu o ICMS-ST, o ressarcimento. Que aí o primeiro trabalho me gerou 13º, 14º, 15º, 16º. Acho que foram, para minha época, eu acho que foram 8 salários que eu recebia. Caramba. Em um trabalho. E eu falei, aqui é onde eu posso estar trabalhando e focando minha energia. Você entendeu onde estava a lucratividade. Sim. E aí minha recorrência era o meu salário, meu CLT. E eu falava, olha, meu estilo de vida é meu CLT. Tá. Minha construção de patrimônio vai ser as consultorias. Putz, essa consciência é muito importante, né? Porque acredito que esse valor fez você construir a tua empresa. Sim. Ajudou nesse sentido, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Cara, o que você tá falando é uma jornada parecida com a minha, né? Porque, assim, eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade. Eu trabalhava em escritório de consultoria. E aí depois eu estava trabalhando também numa empresa, e aí eu saí dessa empresa porque ela teve um incêndio, e aí ela precisava dispensar um monte de gente. Uma das soluções é terceiriza. E ali foi meu primeiro empreendedorismo, né? Então eu falei assim, poxa, eu vou agora empreender, já que vou virar um PJ, vou empreender. E eles foram meu primeiro inadimplente. Meu primeiro inadimplente. Já comecei bem, empreendedorismo. Começou a vida real. E aí eu comecei nessa jornada. Só que depois eu abri o escritório de contabilidade. Por quê? Você faz a recuperação, o cara fala, meu contador nunca olhou para isso. Então ele fala assim, eu quero que você assuma a minha contabilidade. Só que quando eu transformei o meu negócio para a contabilidade começou a me consumir e o trabalho de consultoria ficou um pouco para trás. Eu levei alguns anos para poder ajustar isso. Você teve essa dor também? Ou você conseguiu estruturar isso? Não, eu tive uma parte dessa dor, como eu falei, eu tenho escritório de contabilidade hoje porque me fechou as portas onde eu estava. E quando eu fazia o trabalho de recuperação,
muitos clientes tinham essa dor. Poxa, eu nunca tive essa visão estratégica para o tributo. Você consegue fazer minha contabilidade? E eu levava os clientes para minha contabilidade. Minha contabilidade não, a contabilidade que eu trabalhava. E eu ganhava por isso também. Sim. Chegou um momento em que eu levei um cliente muito grande e o combinado saiu caro. O combinado saiu caro e ele não quis pagar esse aumento. Entendi. E aí eu falei, olha... Você virou um sócio, né? Virei um sócio, só que ele achou que estava pagando demais e não tem problema. Só que o que eu não concordo, Anderson, é que a gente está jogando um vôlei, eu peguei a bola para sacar e você apita e fala, não, é futebol, você está com a bola dentro da área, é pênalti. Entendi. Mudou as regras no meio do jogo, para mim não Não dá, vale, né? não dá. E aí eu saí, nesse momento eu saí. E aí eu comecei a pegar os clientes que tinham essa dor. Então, a decisão de montar o escritório de contabilidade foi difícil. Foi pensada, muito bem pensada. Só que o meio, e isso é importante para o pessoal entender, o meio que eu estou hoje, que a gente paga pelo acesso, nos dá uma tranquilidade de saber que pessoas já passaram pela jornada que eu estaria passando. Então, o escritório tem praticamente 2 anos de existência. A gente está quase chegando em 200 clientes, com 17 colaboradores. Que legal, cara. Quase que um crescimento de um colaborador por mês. Então, por que essa velocidade? Porque os mentores e a importância de escolher mentor já passaram pelo caminho que a gente está passando. Então, eu não tive essa dor porque eu estava muito bem mentorado. Tanto por você como por Renata, que eu acho que eu falo hoje, são os 2 mentores que eu tenho, que é, né, Renata Bilin. São os 2 mentores que eu tenho e a importância de escolher muito bem quem você quer modelar. Isso é legal, cara, você ter falado, porque eu tive também isso quando eu fui no Master do Pedro. Eu estava num escritório meio que tradicional ainda, né? Então, e quando eu fui no Pedro, eu achava que eu já estava evoluído. Quando eu vi aquela galera lá, tipo, escritórios grandes, maiores que o meu, eu falei, cara do céu, eu tô na base. E aí foi onde deu o estalo, eu preciso conhecer esses novos processos. Então eu acho que a gente precisa dessas pessoas. A gente precisa, né, cara, pra encurtar o nosso caminho. Precisei, o evento do Pedro, eu fui, você me convidou, eu ganhei o sorteio do Antes. Pessoal, eu tenho uma sorte para sorteio com Antes, que eu nem imagino. Verdade, eu tenho todos, velho. Todos. Eu ganhei o Contabilidade Consultiva, CCAV, e eu fui lá e quando eu me sentei, eu estava sentado com pares, porque ele separa. O seu faturamento é de 0 a X, de X a Y, de Y a Z, e as dores são as mesmas. Sim. Então, quando você se vê que do lado todo mundo tá com a mesma dor, o remédio praticamente é o mesmo, né? É isso aí. E o remédio tá onde? Do lado, né? Porque se o cara tá faturando mais do que eu tô na minha faixa, então ele já tomou o remédio. A dor dele é diferente, mas o remédio ele já tem. Então, o Pedro teve uma sacada muito, muito sensacional mesmo para o nosso mercado. E ele não é contador, né? É, exato. Ele não é contador. Talvez essa é a diferença, né? Pode ser. Uma visão externa. Uma visão externa. E a dor que a gente vai sentindo é de acordo com o tamanho que a gente vai tendo, né? Neil Phil, né, que é o fundador da Nike, disse que todos nós temos um alvo nas costas, né? Quanto mais a gente cresce, mais pessoas visualizam e mais pessoas querem atacar. E aí vem as dores do crescimento. Então, no mercado tributário, a minha dor não era essa. Que legal, cara. E aí você focou no tributário. Eu percebo que no teu negócio você tem um foco até maior no tributário do que na contabilidade. Sim. Tem uma questão de posicionamento, né? Eu não vou dizer quem, mas meu mentor falou, porque a gente tem que se posicionar no mercado. E eu não me posiciono na contabilidade. E aí eu deixo isso para minha sócia, Maísa, se posicionar na contabilidade. A gente divide isso, porque quem divide multiplica. Então eu me posiciono na recuperação. Eu gosto muito da recuperação. O Odair uma vez falou bem assim, Francisco, você se conecta muito com o empresário porque você usa muita metáfora, né? Eu falei, porque se a gente não se conectar, a gente perde a venda, né? Eu me posiciono muito na recuperação porque eu vejo que a recuperação foi o que construiu, foi a galinha dos ovos de ouro e eu quero e vou cuidar muito bem dela. Então, eu me posiciono na rede social, as pessoas me reconhecem pela recuperação, até dentro do Advice, nos outros clubes, fala o garoto dos milhões, né? Pois é. Aí até a minha noiva, quando veio, ela falou, você é o cara dos milhões, e eu não tô sabendo disso, mas calma, não é milhão de dinheiro, é milhão de milho, né? Até porque acho que o teu principal nicho no agronegócio é a galera do milho, né? Sim,
E interessante, Anderson, já entrando um pouco nessa parte do nicho, foi um caso aleatório que caiu no colo, né? Eu conheci o Anderson através do professor Kleber, da BSSP. Eu estava com uma dor, e minha dor era o ICMSST. O governador da época mudou o decreto, informando que o ressarcimento só poderia ser feito por SPED e não mais por planilha. E por incrível que pareça, até hoje é por planilha, ainda não foi por SPED. E a pessoa que se posicionou no mercado com relação ao ressarcimento era o Anderson. Sim. Eu já tinha visto os seus vídeos, e quando eu liguei para Kleber disse, olha, o cara é esse. Então ele me deu o seu número. Na verdade era o número de Adriana. E eu falei, olha, eu tô com essa dor. E a Adriana disse, olha, compra o curso de Anderson que fala sobre ressarcimento, tá lá no Hotmart. Comprei o curso, comprei o sistema e ainda continuei com a dor. Por quê? Porque as coisas reais são diferentes. É isso aí. De arracha para cima. Isso aí. Apesar de você ensinou passo a passo, mas no dia a dia tem pegada. Um cadastro de produto que fez errado, a entrada que foi feita de uma forma. A gente não consegue prever o que o cliente faz. E nem você consegue prever o que o cliente do aluno faz. Exatamente. Mas a didática me ajudou 90%. Os 10% que estava me bloqueando. E eu lembro que eu falei com a Adriana, eu estou precisando de 4 horas com o Anderson. E sua agenda cheia, acho que a mentalidade dela não diz não para cliente, né? Bota preço, né? Ela falou, R$1.500 a hora do Anderson. Eu falei, meu Deus do céu, um dia eu chego nesse nível. Eu quero 4 horas, porque eu acho que vai me destravar. Inclusive, você está aqui quanto tempo já? É porque minha hora também ficou cara. Aí a gente faz um abatimento. E aí a Adriana mandou uma mensagem para mim e falou, não pague agora essas 4 horas. Tem um projeto vindo por aí. Vai ser dia 6 de agosto de 2021. E eu falei, poxa, é aniversário da minha mãe, eu não posso ir. Aí eu falei, Maísa, pega o avião e vai. Maísa não estava nem no contrato social ainda. Eu pego o avião, vai para lá e vê o que é que ele tem de novo. E ela me ligou, acho que era 3 horas da tarde, 4 horas. Falou, Francisco, o Anderson vai lançar os associados, em que ele vai estar executando os trabalhos e vai estar repartindo os custos e os lucros. Eu falei, compra. Ela, mas eu não disse nem quanto. Eu falei, não importa. Tá do lado, ser associado da arte fiscal, para mim já era o supra-sumo da minha dor. Qual era a minha dor? Eu entendia o tributário, eu executava o tributário, eu cruzava, eu ia cabecear, eu defendia e eu comemorava o gol ou a defesa. Então, tem uma dificuldade. E quem não tem dificuldade em arrumar gente para trabalhar no mercado, me diz qual é o segredo. Porque eu converso com todos os mentores e todos têm essa mesma dor. Então, essa é a pergunta de 1 milhão. E eu falei, poxa, imagina usar os bastidores, o backstage de uma empresa, referência no mercado, para estar executando os trabalhos. Para mim foi o alívio da minha dor naquele momento. Que eu não conseguia contratar pessoas para execução. Isso é legal você ter falado nisso, porque às vezes isso trava a pessoa a ter uma renda extra. E eu acredito muito nisso e vejo acontecendo dentro do meu escritório. Por exemplo, eu tenho também escritório de contabilidade e escritório de consultoria tributária. Cara, eu tenho um time muito menor na consultoria do que na contabilidade. E uma rentabilidade muito maior na consultoria do que na contabilidade. E você, pelo que você está contando aqui, eu tô vendo que você foi rápido nas decisões. Porque, eu sou prático. Cara, eu não fui prático assim igual você. Eu ainda engessei. Talvez foram épocas diferentes. A época também que eu estava lá macetando ali, a internet não era tão trabalhada, então a informação não chegava da forma que chega hoje. Então, acredito que isso também prejudicou um pouquinho. E eu lembro também uma coisa que... Cara, a gente tava conversando isso no sábado agora, junto com os amigos. A gente pensar, por exemplo, há 5 anos atrás, os contadores não falavam pro outro qual sistema usava, com medo de virar concorrente. Hoje a gente tem um jogo mais aberto, hoje a gente troca. Olha o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos falando de algo que nós fazemos em conjuntos, onde você tem o escritório de contabilidade e eu também tenho o escritório de contabilidade e não somos concorrentes. Sim. Então, isso é muito legal. Acho que quando a pessoa amplia essa visão, isso muda o jogo.
E, Francisco, dentro desses 40 milhões, a gente falou que você foi mais pro milho, né? Eu acho que mais de 50% aí vem do milho. E como chegou esse público aí pra você, cara? Ou você definiu? Não. Não. Vou pro milho. Gosto de milho e vou pro milho. Caiu no colo. Pelo posicionamento da recuperação tributária, o meu nome chegou nos ouvidos de um empresário muito forte na região que compra e vende milho. E eu fui negociar com ele e eu falei, olha, meu trabalho, eu cobro uma porcentagem pela recuperação, de 0 a 500 mil eu cobro 30%, de 500 mil a 1 milhão eu cobro 25%, de 1 milhão acima 20%. E ele falou bem assim, olha, independente do valor, vamos fechar em 20%. Eu não, porque o custo de fazer, eu já vou ter o custo de fazer o levantamento e não vou lhe cobrar nada. Dele, não, eu não saio daqui se não fechar em 20%. Eu, tá bom. Então, tá fechado. Eu fiz o levantamento com a expertise que eu tinha na época. E eu levantei 200 mil. Tá. E os créditos eram despesas que não tinham sido tomado crédito, mas... Os mais básicos ali. Básico. O óbvio. Uhum. E eu falei, olha, eu tenho uma base de trabalho que tem um conhecimento maior do que o meu. Por que eu não usar? Legal. E a arte fiscal tem assim, você manda o trabalho e se você encontrar o mesmo valor que você for executar, se for executar, você pode executar. Exato. Se você não for executar, É que tem a divisão. E aí quando vocês me mandaram o diagnóstico, eu tinha, se eu não estou enganado, era 8 milhões. E eu comecei a fazer, fiquei impressionado. Eu falo, poxa, olha, 20% de 200 mil era 40, meus honorários iam ser 40 mil. 8 milhões vezes 20% dá 1 milhão e 600. Mesmo fazendo a divisão, dá 560 mil. Eu ia ganhar mais dinheiro do que eu tinha levantado de crédito. E não ia trabalhar. Trabalhar, né, operacionalmente. Eu fiquei me perguntando qual era a lógica de eu executar. Pois é. Não era melhor ter expertise? E aí eu falei, não, esse crédito tá errado. Tá errado. 8 milhões. Vamos verificar, né? Não, tá errado. E aí a Rosana falou, não, Francisco, é porque ele compra o milho e vende o milho. E não só o milho. Todos os produtos são suspensos. Milho, soja, hortifruti, carnes. Então, tem a suspensão do PIS e COFINS, não quer dizer que não tenha direito ao crédito. É isso aí. E ele transformava uma parte desse milho em xerém, que é a ração do milho. Então, a transformação é industrialização. Então, tinha um crédito presumido. Perfeito. E ela me mostrou toda a legislação. E aquilo abriu na minha mente. Quantos outros não estão fazendo errado? E aí, quando a gente fez esse levantamento, essa entrega de resultado, claro, o cliente gostou demais. E eu gostei muito da palavra dele. Ele não quis renegociar. E isso é um ponto que eu já sofri depois que o pessoal sabe do valor. Então vamos para 15%, 10%, 3%. Porque não é o que ele ganha, é o quanto você está ganhando, né? E ele não teve essa... Que legal isso. Essa insensatez. Ele teve a palavra, que é uma coisa muito forte na minha região. Muitas vezes você não precisa de um contrato, você dá a palavra, mas não são para todos hoje em dia. E aí, infelizmente, a gente tem que realmente colocar o acordado no papel. Perfeito. Cara, mas 8 milhões, vou até anotar esse número aqui, 8 milhões, vamos focar nesse cliente aqui um pouquinho, vamos aprofundar nele mais. Esse cara, ele não sabia que tinha 8 milhões dentro dos arquivos dele, arquivo morto, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa metáfora aí, arquivo morto. E daqui a pouco chega lá um Francisco e fala assim, ó, pode ser que você encontre alguma coisa aqui, me dá o seu certificado que a gente vai analisar. Aí você chega com 8 milhões. Cara, esse cara, o que muda na jornada dele ali quando ele fala assim, do nada veio 8 milhões, eu não precisei comprar, vender, custos operacionais, não, já estava embutido e eu ia perder, porque o fato não é só o que ele ganhou, é o quanto ele já deixou de ter, porque prescreve. Sim. Qual foi o seu sentimento ali? Qual foi o sentimento dele, na verdade, que você sentiu? Então, no primeiro momento ele teve uma felicidade, depois veio uma desconfiança, e ele perguntou, mas esse crédito é de quê? Esses 8 milhões é de quê? É o PIS e COFINS.
Ele, mas eu nunca paguei uma guia de PIS e COFINS. Isso é golpe. Perfeito, né? cara. Que colocação boa você trouxe. E aqui. não é... Aí eu falei... E Anderson, eu falo por mim. Até trabalhar com contabilidade eu não achava que eu pagava imposto. A primeira vez que eu falei assim, eu pago imposto, eu emiti uma guia de 300 mil reais de imposto de renda e contribuição social para uma empresa. Eu falo, poxa, essas guias valem 3 vezes a casa que eu moro, há 12 anos atrás. Essas duas guias... Então, o empresário não vai pagar isso, ele tem que repassar no preço. E eu comecei a entender que realmente a gente paga. E o PIS e COFINS que a gente está recuperando nesses 8 milhões, ele paga na nota fiscal, toda vez que ele abastece o carro, quando ele compra uma carreta, quando ele compra o cavalinho, quando ele vai comprar, fazer a manutenção dos carros que vão operacionalizar o negócio dele, o fato de moer o milho. Então, tudo isso tem a nota fiscal e lá dentro o fornecedor pagou por ele. Dentro da guia, do boleto que ele paga na nota fiscal, ali dentro tem o produto, tem o ICMS, tem um PIS, tem um COFINS. Então, aqueles créditos ele não estava tomando. Por quê? Porque a saída dele era suspensa. Então, a lógica da contabilidade é, se eu não tenho débito, eu não tenho crédito. E meu conhecimento, até vocês me ensinarem, também era esse. Sim. A partir do momento que vocês falaram, não, Francisco, o crédito existe, mas o mecanismo para você transformar esse crédito em dinheiro, em Pix. Pix, né? Cai na conta. Cai na conta. E a gente fez um vídeo até com esse empresário. Ele disse, cai o Pixzinho mesmo, né? Foi sensacional. Então, foi disruptivo para mim. E para ele só acreditou, de fato, quando chegou 20 de dezembro e tinha lá provisionado, salvo engano, 1 milhão desses 8 milhões, 1 milhão e 200 foram restituídos em 20 de dezembro. 6 meses após a gente ter executado o trabalho. Cara, 1,2 em dezembro. Levou quanto tempo para ele receber esse valor? 6 meses. 6 meses. Então, em 6 meses, ele colocou 1 milhão e 200 para dentro. O restante demorou um pouco mais, só foi junho desse ano. Demorou mais 1 ano e meio, né? E o que é interessante, nesse período todo, ele não gastou um real com você. Nada. Certo? Nada. E o risco era teu. O risco era meu, o custo era meu, tudo era Poderia dar errado, tipo, não tenho nada para recuperar e acabou. Mas você tocou aqui num ponto muito legal, que é fraude. Eu estou nesse mercado aí já há alguns anos, como eu citei aqui. E é uma das coisas, acho que a galera que também que está assistindo aqui vê isso. E realmente, né, eu não condeno os clientes, porque você acabou de falar. Eu só fui entender que os impostos estão embutidos nos preços depois que eu me transformei em um contador. E, pô, o cara tá lá comprando e vendendo, muitas vezes ele não entende dessa gestão de negócio. Então ele fala, pô, eu nunca paguei, então não tenho nada a recuperar. E tem aquela lenda também que, pô, a Receita devolver o dinheiro, como que pode? Receita não devolve nada. Isso foi criado, né? A gente foi criado dessa forma, onde a Receita ela só pega. Sim. Ela só tira da gente, então ela não devolve. O máximo que restitui é no imposto de renda da pessoa física, né? Exato. E que é muito similar ao que nós fazemos. E por que as pessoas acreditam na pessoa física e na pessoa jurídica não? Porque é costume. Já foi Cultural. habitualmente, já é cultura. Então entenderam que na pessoa física funciona. E a regra é a mesma para os dois casos. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui dessa fraude é que houve muitos golpes no mercado, né? E há muitos golpes no mercado. A gente teve cenários, por exemplo, que eu vi em Minas Gerais, pessoas indo presas, e inclusive as restituições do Simples Nacional, até de empresas mesmo do Real, em Minas Gerais é muito mais complexa do que no resto do Brasil, devido tanto de golpes que teve lá na região. Eu acho legal também a gente trazer aí um consenso de como esses empresários devem tomar cuidado também com essas consultorias, né? Então, Anderson, quando eu me coloco no lugar do empresário, eu tive amigos que falaram, Francisco, não tem por que o cliente não fechar contrato com você. Porque ele não empata ou ganha. Por que o empresário não fecha? Por conta da fraude. Porque se você pesquisar recuperação tributária no Google, você não pode ser que não os primeiros links, mas vai aparecer muito sobre fraude. Porque os primeiros links vão estar patrocinados de quem faz a recuperação. Mas vai aparecer muito sobre fraude. E aí gera um desconforto e um descontento do empresário. Fala bem assim, poxa, meu negócio está dando certo, nunca me envolvi com nada ilícito, eu não quero
estar na página policial. Eu não quero. Uhum. E quem quer, né? Exato, perfeito. Então, eles preferem muitas vezes abrir mão. Eu já tive casos de clientes que fizemos o diagnóstico, os filhos pediram para fazer o diagnóstico, fizemos levantamento de mais de R$1 milhão e o pai disse, eu não quero. Uhum. Trabalhei a vida toda sem ter isso, vou viver sem isso. R$1 milhão. Na minha cabeça não entrava a pessoa dizer não para R$1 milhão. Mas depois de ver fraudes, porque a gente trabalha na inocência de que todo mundo presta um serviço bom como o nosso. E depois que a gente vê que tem muito golpista, e tem realmente os golpistas, quiseram suas declarações, fazem os pedidos, pegam dinheiro e somem no mundo. Exato. E é assim o modus operandi dele. É o que eu falo para um empresário. Quer ter a segurança? Pergunta para quem já trabalhou com a gente. Procura os serviços. Só que isso é muito fácil hoje, depois que a gente já rompeu a barreira de ter o primeiro. Exato. Mas para começar é difícil. Para começar é difícil. Aí tem que ter o trabalho associativo de quem já fez. E o que você aconselha, Francisco, para os empresários não caírem nesses golpes? Uma prática muito, vou dizer assim, uma prática é consultar o CNPJ. Perfeito. Vê se no CNPJ, no Reclame Aqui, se tem alguma queixa, vê se tem algum processo criminal, judicial contra aquela empresa, quantos anos aquele CNPJ está aberto, se aquele CNPJ aberto está no nome de quem está falando. Perfeito. Porque muitas vezes, tá no nome da minha mãe. Mas por quê? Se não é você que faz a consultoria? Uhum. Não, tá no nome da minha prima, da minha cunhada. Espera aí. Alguma coisa tem. Uhum. Então, consulta o CNPJ. É formação livre na Receita. Consulta o CNPJ, consulta quem são os sócios, quanto tempo está no mercado, quanto tempo está agindo. Verifica se no Reclame Aqui se tem alguma denúncia. Consulta, pede para um advogado consultar lá nas páginas que o advogado com aquele tokenzinho tem superpoder, né? Consegue ver toda a história jurídica da empresa. E se consultar a minha empresa, não vai ter uma consulta. E o CNPJ acho que já tem 8 anos, 7 anos. Né? Então, fazer essa consulta, eu sei que me livra porque eu trabalho certo. Eu sei que te livra porque você trabalha certo. Não vai livrar quem não trabalha. Ah, Francis, mas impede de uma pessoa que começou hoje, abriu o CNPJ hoje, faça o trabalho errado? Não impede. Não. Ou que faça o trabalho certo? Também não impede. Estou dizendo a forma que faz para ver quem já trabalha certo. Né? Então, acho que fazer esse caminho, essas consultas básicas, ajuda. E a consulta mais formal é o cliente. O melhor vendedor é o próprio cliente. Então, eu peço liberdade para alguns clientes. Olha, se algum cliente meu quiser questionar se o meu trabalho é real, você valida? Isso aí. Então, e só vai validar, a pessoa só vai dar o nome se realmente for real. Uhum. Ninguém vai recomendar um posto de combustível que seu carro já estragou. Ninguém vai recomendar uma loja de roupa que a roupa estragou na primeira lavada. Por quê? Porque é o nome dele. Né? Então, eu acho que essas recomendações, essas precauções que o empresário pode tomar, pode e deve, até porque quando eu encontrei Anderson na rede social, eu vi ele explicando, eu gostei da didática. Sim. Mas eu só comprei o curso, só vim para cá depois que alguém que eu confio, que foi o Kleber, deu a validade. Sim, e não é por desconfiança, é porque no mercado tem muita coisa que não é real. Quem não vê as avaliações quando vai comprar uma roupa? Uma roupa. Né? Uma geladeira. Um carro, comparam. Esse carro, qual é o motor, qual é o consumo, qual é tudo. Então tem que ser feitas essas validações com quem confia. Cara, toda vez assim que eu vou comprar, sei lá, vou pegar um exemplo aqui mais recente. Fui comprar um Whey. Aí eu sempre... pensei que era Porsche. A Porsche veio na troca. Eu fui comprar o Whey. E aí, pô, primeira coisa que a gente faz é falso. Primeira coisa que você vai verificar é falso, não é? Porque como que a gente consegue garantir olhando para um Whey se ele é falso ou não? Você ingere, você sabe se é falso? Não sabe. Então, você vai confiar no quê? Nas avaliações. Creatina, né? Creatina. Creatina então, é o pó mais fácil de falsificar no mundo. Pois não tem gosto. Pô, é branco, pó de giz e vai... bicarbonato lá e não sabemos. Cara, legal. E você falou uma coisa que pra mim chamou bastante atenção, serviço fácil. Serviço fácil é uma coisa que é um dos pontos que pra mim o empresário tem que ter mais medo. Eu vejo pessoas vendendo no mercado facilidades demais.
sabe? Tudo é muito simples, tudo é muito fácil. E às vezes a gente que faz um trabalho sério, a gente chega no empresário e fala, cara, eu vou precisar disso, e vou precisar de um tempo para trabalhar. O cara fala, não, vai demorar, não, isso aí vai dar muito trabalho para pegar essa documentação, não, isso aqui. E aí chega o outro e fala assim, eu não preciso de nada e vou te dar um crédito. Esquece, vai ter problema aí. Não, isso prejudica a gente, porque, por exemplo, meu sonho era cobrar para fazer diagnóstico. Porque quantos Porque é um trabalho. Porque quantos diagnósticos a trabalho. gente faz e não consegue crédito nenhum. Mas a gente gastou para pegar o XML. O pessoal não sabe a dificuldade que é conseguir o XML. Perfeito. Pode custar 7 centavos cada um. Cada um. Imagine 60 meses, a movimentação de entrada e saída. Então, às vezes, só se a gente vê que tem realmente um indício de ter um crédito, tem empresas que a gente pode gastar 20 mil reais para conseguir só o XML. Exato. E a gente não pode cobrar porque o mercado não cobra. E eu falo, meu Deus do céu. E se a gente cobrar, a gente não fecha o cliente. É isso aí. A gente não consegue uma prospecção. Então a nossa primeira barreira são os golpistas, né? É isso aí. Que eles aplicam um golpe, queimam nossa imagem e queimam o nosso preço. É isso aí. E as pessoas não sabem o risco que a gente corre. E falar de um crédito, por exemplo, as pessoas não sabem da responsabilidade que a gente corre num crédito de 8 milhões. Nosso risco é de 16. Exato. Porque um crédito errado que a gente toma, a gente tem que devolver o dobro. É isso aí. E o nosso cliente está resguardado em contrato que ele não paga nada, é nosso. É o jurídico do Anderson, né? Então, é um risco. E se a gente não cobrar bem, não ter caixa, a gente não consegue manter essa operação rodando há 25 anos, como o Anderson tem. É isso aí. Cara, vamos tomar cuidado aqui, galera, muito nesses pontos. A gente está lidando dentro desse mercado tributário. Eu vejo que dentro desses anos todos que eu venho trabalhando, eu acho que esse é o pior cenário que eu vejo de tantos golpistas na rua. E a internet também ajuda nesse sentido. Então tome cuidado com essa galera que fica batendo aí na porta e falando assim, eu vou te trazer um crédito aqui e tal, você não precisa fazer nada, não precisa pedir. E não é o fato do dinheiro cair direto na tua conta que significa que foi feito tudo certinho, não. Porque depois a Receita pode fiscalizar. Tem 5 anos, Tem né? 5 anos para fiscalizar. E a gente já viu já recebeu aqui no escritório vários, não foi um, foram vários. Pessoas que chegaram lá, vou dar um exemplo aqui real. Uma loja de roupa. Chegou e restituiu lá no Simples Nacional PIS e COFINS. Aí eu falei, cara, mas roupa? Roupa não tem tributação diferenciada. Por que foi restituir? O que fizeram? Entraram no ECAC lá e zeraram o faturamento. É como se durante os últimos 60 meses ela não tivesse faturado nada. Restituiu o valor, a Receita falou, tá bom, você tá falando que não teve receita nenhuma, então eu vou te devolver o que você pagou errado. Só que ela vai verificar isso depois. E aí esse cara já sumiu do mapa. É porque, Anderson, as pessoas têm que entender que são duas esferas dentro da Receita Federal que são diferentes. Não é o mesmo setor que fiscaliza que libera o crédito. Quem libera o crédito confere as demonstrações. Realmente pagou indevido? Tá zerado lá? Tá. Pagou? Tem a guia pagamento? Tem. Então, se pagou mais do que devia, tem direito à restituição. Esse é um setor da Receita Federal. Outro setor é o setor de fiscalização. Então, aqui libera o dinheiro, não é a mesma que fiscaliza. E é aí que o golpista entendeu. O golpista entendeu que quem libera o dinheiro não é quem fiscaliza. Então, eu vou aplicar o golpe, eu vou restituir, vou pegar minha comissão e vou sumir. Daqui que fiscaliza, ele já não me encontra mais. Então, vamos dizer assim, são setores de uma empresa. Francisco, mas não deveria... Cara, o mundo deveria tanta coisa. Não deveria liberar o crédito só depois que fiscalizasse? Infelizmente, não é assim que funciona. As regras do jogo não são essas e não sou eu que vou mudar. Eu tenho que entender e trabalhar com o que tem nele, né? É isso aí. A gente tem um caso recente, nós estamos gravando esse podcast aqui em agosto de 2025 e nós temos esse caso agora que saiu nas mídias, que é o caso da Ultraforma, da Fast Shop. E eu assisti agora a matéria mais completa desse caso e, óbvio, a gente não tem informação nenhuma para falar se tá certo, se tá errado, nem quer entrar nesse mérito que não cabe a nós esse julgamento. Mas olha que interessante, esse trabalho aí que houve toda essa repercussão, ele é um crédito de ressarcimento de CMS-ST, que você citou aqui. Então, o que acontece? O cara, quando ele compra,
ele paga o imposto por uma margem já presumida pelo governo. Então o governo fala assim, ó, você vai ter lucro de tanto. Só que quando ele vai vender para o consumidor final, o lucro dele é menor. Então o governo fala, o que você pagou de diferença, você pede o ressarcimento. Até o momento, parece que o crédito não é a discussão da questão. Não se foi falado que o crédito é inidôneo, é errado, não. O problema é a forma que foi feito todo esse processo. A facilidade que foi criada para a liberação desse crédito. E eu não julgo, assim, pessoal, a gente não está julgando o empresário, a gente não está julgando a Cefaz. Mas tem que entender que o mercado brasileiro é difícil de trabalhar. Quando a gente faz um processo de ressarcimento, a gente tem que entregar toda a documentação e o auditor tem 3 meses para verificar e apontar se tem alguma inconsistência, pelo menos lá no estado de Sergipe. É isso que eu ia falar, no seu estado que é uma maravilha, porque no meu aqui, meu amigo do céu. E é uma maravilha. Olha, a gente faz o pedido de ressarcimento, entrega a documentação, inicia o processo de fiscalização e ele tem 3 meses, 90 dias, isso pelo menos no regulamento interno da Cefaz, para apontar, e a gente tem que entregar, e ele tem mais de 90 dias para liberar o crédito, ou seja, 180 dias para liberar 1 mês, 2 meses, o período que pediu. Anderson, você sabe quanto tempo está levando? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Isso é dinheiro em caixa. Imagina, e não tem penalidade, né? Não tem. E aí, imagina, eu tô com um crédito lá, eu tenho para receber 100 milhões, no caso da empresa aqui de São Paulo, tenho 100 milhões, eu tenho um fornecedor para pagar, eu tenho um cliente para pagar, eu tenho um próprio imposto para pagar e eu tenho esse crédito. E aí eu identifico que quem é o auditor fiscal e eu sei que ele pode acelerar meu processo. É de julgar um cara que pede para acelerar, eu julgo a pessoa que pede para fazer errado. Mas eu não julgo quem pede para acelerar. Então, porque o processo não está funcionando, o sistema não está funcionando. Então, o sistema parece, aparentemente, que foi feito para dar errado. Tenho essa impressão também. Então, não existe uma burocracia para você pedir o que já foi seu. Exato. Então, olha que legal, né, que nós estamos falando aqui. O crédito, que é o mais importante nesse jogo todo, ele não era um crédito inidôneo, aparentemente. Então, você teve casos até lá na sua cidade de ressarcimento de ICMS, inclusive foi o que criou a tua jornada, né? A tua jornada ali. Explica um pouquinho, Francisco, sobre esse trabalho que você também está desenvolvendo lá, porque eu acredito que pode ser interessante para a galera que vai te acompanhar aí lá na região. Então, Anderson, as pessoas não imaginam o universo que é o tributário. O ICMS é outro universo e substituição tributária é um universo maior ainda do que esse próprio ICMS. Eu costumo falar que é o mapa do inferno. E a lógica da substituição tributária é que o Estado vai cobrar pelo preço do fabricante ou do distribuidor ao preço que chega no consumidor final. Só que as fases intermediárias não vão pagar pelo imposto. Por quê? Porque já foi recolhido anteriormente. Só que quando chegou o distribuidor não vendeu para um varejista. Ele vendeu para um consumidor final, abaixo do que o Estado previu. Então ele tem direito à restituição. Às vezes aquela mercadoria foi perdida, então não cumpriu a fase, tem direito à restituição. Ficou obsoleto. Ou ele vendeu para outro Estado. E aí ele paga novamente a diferença e ele tem direito ao ressarcimento. E aí o nosso caso é uma distribuidora de peças de moto, em que ele compra do Brasil inteiro e revende para Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Então ele vende para fora do estado e paga o ICMS-ST novamente. E aí gera uma diferença, porque a ideia do ICMS não é pagar a mais. A ideia do ICMS-ST não é para você pagar a mais, é para você antecipar uma fase. Uhum. A carga tributária lá no nosso estado é 20%. Uhum. Então a ideia é que a carga tributária sobre aquele produto para o consumidor final seja 20%. Uhum. Se você vendeu novamente, você já está fazendo uma outra fase. Então você tem direito a pedir esse ressarcimento. Então o pagamento em duplicidade gera as oportunidades. Então todas as distribuidoras que acabam vendendo para o consumidor final, acaba perdendo aquela mercadoria e tira lá o Cefalp 5927 e tira aquela perca. Ou vende para fora do estado e paga novamente substituição, ela tem oportunidade, ela tem dinheiro na mesa para recuperar. E o nosso caso, a gente fez o primeiro levantamento, salvo engano, foi
500 mil reais. Não. 280 mil reais do ressarcimento. E a Cefaz deu o ressarcimento. 15 dias depois mandou um auto de infração para a empresa de R$1 milhão. Olha aqui. Querendo meio que falar, tô lhe dando, mas você tá me devendo. E o auto de infração, sabe sobre o que foi, Anderson? Margem de lucro? Não. Não? Estoque. Mas ele não comprou mercadoria sem nota e vendeu com nota. Foi um fator de conversão. Ele comprava em caixa e vendia em unidade. E aí a gente fez a defesa, a multa caiu de 1 milhão para 5 mil. Né? Então, a Cefaz meio que quer repreender o empresário também. Então, fala, olha, fazendo certo, tendo idoneidade do negócio, não tem por que você não fazer o processo correto. E chama a atenção até da própria Cefaz. Espera aí, ele está vendendo com essa margem, abaixo do MVA, não está pedindo ressarcimento e está ganhando ainda? Como? Porque as margens são curtas. Hoje no mercado está todo mundo... Margens apertadas, né? Suspirando, sobrevivendo por aparelhos quase. E como é que você faz um processo desse e não faz um processo de ressarcimento? E eu acho que isso deveria chamar muito mais a atenção da Cefaz do que outras coisas que ela, porventura, faz fiscalização de forma aleatória. Que legal, cara, você falar. É simples e prático, né? Comprou a mercadoria com substituição tributária, vendeu para fora do estado, tem ressarcimento. Comprou a mercadoria com substituição tributária, vendeu para o consumidor final abaixo do MVA, tem ressarcimento. E eu vou até vamos montar uma continha aqui, ó. Olha, a galera sempre quando chega aqui, Francisco, fala assim, cara, o preço que eu vendo, os meus concorrentes vendem muito mais barato. Por que meus concorrentes vendem mais barato que eu? Vamos pegar um exemplo desse, ó. Vamos imaginar lá 18% a média de ICMS aí. Vamos pegar 18%. Vamos falar que o ICMS ST aqui, vamos colocar 50% aqui de ICMS ST. Dá aqui somando 27%. Legal. Só na compra você já tem 27% de ICMS. Aí você foi lá e vendeu o interestadual a 12%. 12%. Nós já estamos falando de 39% de uma carga tributária só de ICMS. Aí o cara que vem e faz o ressarcimento... Desses 39%, ele recupera 27%. É óbvio que ele vai vender mais barato. Porque está fazendo o processo correto. Exato. Não tá dentro da lei. Não está pedindo nada que não é dele. Exato. Então, acho que o ponto aqui que a gente tem que chamar atenção é... Não existe mágica, tem estratégia. Exato. Anderson, eu costumo falar... Eu fiz um exemplo mais fácil para um empresário entender a questão do ressarcimento. Que eu falei, imagina que o produto autopeças é 100% de MVA lá no estado. Imagina que você compra um produto por R$100. Você vai pagar imposto sobre 200. Se você vender esse produto para consumidor final por 150, sobre R$50 você tem direito a recuperar 18% de ICMS. É R$9. Então você está recuperando R$9 do preço de compra. Isso daí muitas vezes não é nem a margem líquida que ele tem. É isso. Então, só para o pessoal acompanhar, o ressarcimento é sobre o que você pagou, não vendeu, sobre a margem que o Estado presumiu. Então, é muito dinheiro. E vem, distribuidora não tem pouca venda. Distribuidora são várias e várias vendas. Então, quando você pega um volume, você pega um giro, tem crédito lá absurdamente alto para se recuperar. Só precisa... E é trabalhoso, a pessoa nem imagina o trabalho que é fazer um ressarcimento, que tem que vincular a nota fiscal de compra. O pessoal acha, não, eu comprei por 100. Aí você vai perguntar, cadê a nota fiscal que você comprou? Me traga a sua última compra. Sim. Para você me mostrar que você comprou por 100 e você vendeu por 150. Tem que vincular. E é trabalhoso. As pessoas não têm noção do trabalho. Não tem. Por isso que é o mapa do inferno. Mas vale a pena. É um trabalho que vale muito a pena. E tem estratégia no jogo. E é por isso que seu concorrente muitas vezes vende mais barato que você. Essa é a grande sacada. Ou é sonegação. E aí eu começo a falar. Cara, sonegação tem prazo aí. Nós vamos falar de reforma tributária, talvez aí. Aí já tem que começar a organizar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente já citei aqui esse nome reforma tributária, a gente está mudando aí todo um cenário tributário do país. Como que você está vendo isso? Como que você está sentindo que isso vai impactar no teu negócio, no negócio dos seus clientes? O que você espera com tudo isso? Eu esperava que não fosse verdade. Eu esperava que... Até mandei mensagem para a Ademir vai rodar mesmo isso no negócio. Não tem como falar... Não tem 0,01% de chance de você falar, vamos deixar do jeito que está.
Anderson, eu vejo que o sistema tributário do Brasil é como se fosse... Eu já falei assim que, para mim, o sistema tributário no Brasil hoje é aquele poste da entrada da favela do Rio de Janeiro que tem 50 mil emaranhados de fio. Se bater um carro ali, o poste fica em pé, não é por conta do poste, é por conta dos fios. É complexo, do jeito que tá, mas está funcionando. Ninguém sabe como, mas tá. A reforma tributária, esse período de transição que a gente vai passar, vai ser um período nebuloso. Por quê? Porque nem quem está fazendo, nem quem está à frente está entendendo. E as 50 empresas que já começaram o processo agora dia 1º de julho, elas estão se batendo e muito para rodar. Nós temos contadores que estão lidando isso diretamente e a gente sabe os comentários que eles fazem. Então, imagina para isso chegar para o pequeno. Ah, Francisco, mas teve o SPED, foi a mesma coisa, o pessoal não falou que ia para frente, teve as fases. Não, tudo bem, mas a gente está falando da forma de tributação. E o Estado, no planejamento do governo, não é diminuir a arrecadação. Quem está pensando que a reforma tributária para diminuir o que vai pagar, o governo não quer diminuir a arrecadação e nem pode. É inconstitucional você diminuir a arrecadação sem uma previsão de redução de despesa. Não, e o governo que está não está prevendo gastar menos. Então ele não pode prever, e a reforma prevê que essa reforma não pode, independente do presidente que for, diminuir a arrecadação. Então não vai diminuir a arrecadação. E aí começam os lobbies. E aí, por exemplo, eu trabalho no agro. O agro não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS. Por quê? Porque tem benefício. E vai passar a pagar. É isso aí. E a população não imagina. Por exemplo, faço contabilidade de empresas que vendem adubo, semente e fertilizante. A carga tributária deles chega a 3%. Já contando imposto de renda e contribuição social. Olha isso. E vai para 18% no mínimo. No mínimo. E eles estão dentro do lobby. No mínimo. E eles estão dentro do lobby. Prestação de serviço, quem paga hoje o serviço começa em 6%. Né? A gente vai para 18%. Nós, enquanto contabilidade, estamos dentro do lobby. Advogado está dentro do lobby. Quem não está, cabeleireiro, Uber, é 29%. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. É muita coisa. E as pessoas, mas existia sonegação antes e vai existir depois. As pessoas não estão entendendo do split payment. Vai ser o ICMS-ST da reforma. É isso aí. Então, você vai pagar, vai ser descontado seu imposto antes e depois você faça a apuração e me diga quanto você pagou a mais ou a menos, que eu lhe devolvo. Aí se tinha um mapa do inferno... Vai virar outro. Que só as empresas que trabalham com ICMS-ST agora vai virar todos. E aí eu vejo um outro viés. Inclusive Simples Nacional. Né? Inclusive Simples Nacional. E outro viés. Hoje eu sou do Simples Nacional e atendo muitas empresas do lucro real. Na reforma tributária, quem é meu cliente do lucro real, se eu for do Simples, ele não tem direito a IBS e CBS. E aí o meu concorrente dá direito de crédito de IBS e CBS e ele vai para o meu cliente porque dá crédito. Ou para o meu concorrente porque dá crédito. Então eu não vou poder estar no Simples Nacional mais, porque a maior parte da minha carteira é lucro real presumido. Então minha margem, que é X, eu vou ter que diminuir no mínimo 20%, porque não é só o CBS. Tem um INSS sobre minha folha, que contabilidade e serviço, o maior custo é folha. Isso aí. Então, eu tô fora do mercado hoje. E ainda tem imposto de renda e contribuição social que não mudou o jogo. Que ainda. Né? Porque eles vão começar a mexer em 2032, eu acho. Porque no final, quando acabar um, eles vão me dar a outra, né? E acho que a gente vai ver esse loop de reforma há muito tempo. Então, eu não sei se nessa parte da reforma eu sou realista e esperançoso. Acho que eu sou temerário porque tem coisas simples que a Receita Federal deveria estar fazendo e não faz. O ECAC cai toda hora. É um portal que a gente tem acesso às informações, cai toda hora. E como é que vai funcionar essa base de informação? Como é que vai funcionar as fiscalizações? Francisco, é você que não sabe, você que não está antenado. Não é não. Por incrível que pareça. E muitas pessoas, Francisco, você viaja muito para São Paulo, me indica aí um curso de reforma tributária. Eu falei, eu não estou fazendo nenhum, porque o que eu escuto do pessoal é que tem duas pessoas muito boas, que é Felipe Guerra, se não me engano, e Lucas da Reut, que eles estão na linha de testa. E nem eles têm ainda um parecer sobre... Porque não tem alíquota.
Não tem alíquota. Já começa aí. Qual que é então, o IVA? Não tem. Não tem. Não tem. E vai ser o maior IVA do mundo. Do mundo. Então, Cara, que interessante tudo isso que você está falando, porque também é o meu ponto de vista. Eu vejo que nós temos uma legislação do PIS e COFINS de 2003 que até hoje as pessoas não aprenderam. Se tivessem aprendido, nós não estaríamos recuperando todos esses montantes de crédito que a gente recupera aí. A galera tá falando já de formatar preço em 2029 e tá esquecendo de fazer o básico hoje. não tá recuperando, tem dinheiro na mesa e... tá deixando passar. Então, pra mim, assim, não tá fazendo sentido nenhum. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que parece assim, ó, parece que eu dormi, aí passou uns anos e eu acordei e o Brasil virou um país perfeito, onde ninguém mais sonega, todo mundo agora emite nota, todo mundo compra. Cara, eu tô vendo gente vender serviço de precificação com a reforma tributária e o cara nem compra com nota, ele tem. E assim, as alavancas, como o Lucas da Reut fala perfeitamente, vão ser 3, né? De quem eu compro, por quanto eu compro e para quem eu vou vender. Sim, exato. Vai facilitar bastante, pessoal. Não estou falando que não vai facilitar. Sim. Porque a ideia da reforma é facilitar. Apesar de que tem pontos que eu vejo que não que vai dificultar um pouco por conta das... Eu acho que leva aí, cara, para facilitar, eu acredito que no mínimo 10 anos. Até porque tem eu falei do ponto de vista contábil. Do ponto de vista de recuperação, acho que nosso mercado pode acabar da recuperação em 10 anos. 2032 vai ser o ano do final da transição, então a gente vai ter mais 5 ali mais 5 para frente. E por que não vai poder fazer mais recuperação? Porque o IBS e ABS eu só posso dar crédito se o cara pagar. Se o cara pagar e ele destacar. Se ele não destacou, eu não posso. Então ele teria que retificar a declaração e ele também não vai querer pagar. Então, nosso mercado de recuperação tende a acabar, mas de consultoria tende a aumentar e muito. É isso aí. Então a recuperação vai diminuir, porque vai ter menos não que vai ter menos pagamentos indevidos, mas porque vai ter um processo burocrático maior que se torna inviável a nossa operação de recuperação. E aí vai vir a consultoria. Qual consultoria? No entendimento de que não vale a pena eu comprar do Simples Nacional se eu sou distribuidor. No entendimento que não vale a pena eu contratar um MEI. Não vale a pena. Então, nesse ponto, quem tiver antenado vai muito para frente. Quem não tiver, vai ficar muito para trás. E eu vejo muita gente comprando pós-graduação em reforma tributária. Eu vejo muita gente comprando curso de reforma tributária. E aí eu olho para você, Anderson, eu olho para o Ademir, eu olho para Lucas, eu olho para Renata, que para mim são as referências, e eles estão num consenso. E eu falo, poxa, se as pessoas que são referência para mim estão num consenso de que essa reforma tributária vai ser ter muita oportunidade, mas ela está muito aquém de estar pronta, formatada para ser um produto, como é que a gente começa a confiar nos produtos que tem no mercado? Então, eu vejo que tem muita oportunidade, vai ter muita oportunidade, mas a recuperação tributária está com seus dias contados. Também acredito nisso, também acredito. E é o que eu falo. Quando ela acabar, eu me aposento. Eu não. Meu amigo, estamos chegando aqui. Cara, que papo gostoso. Maravilhoso. Chegando aqui no fim, aqui já batendo 1 hora aí, nós estamos. Cara, você viu quanta informação? Eu tenho um monte de coisa aqui pra perguntar pra você. Vai virar um mini curso. Vai virar um mini curso. Vai sair no aqui. Hotmart. Então eu vou já falar pra galera aqui. Bom, primeiro, segue o cara. Fala seu Instagram pra galera aí. Francisco, com 2 Is, _ neto. E aí tem a @review.soluções. Mas eu posto muito mais na rede pessoal, né? Francisco, com 2 Is, _ neto. E de lá eu faço o repost na review. E qualquer coisa, meu telefone tá lá no Instagram. É o meu telefone pessoal lá. Pode entrar em contato, principalmente se for para recuperar imposto. Estamos aí a pé e a ordem. E vamos trabalhar e colocar dinheiro no bolso. O que eu acho interessante, Anderson, que hoje tem muitos clubes, tem muitas coisas e fala muito de sociedade. E eu aprendi com o Ademir que tem muita sociedade de cuíca, né? Que um entra com a parte e outro entra com o resto, né? E eu posso falar com orgulho que eu virei sócio de umas pessoas que eu admirava antes mesmo de conhecer, que é o Anderson Souza, que a gente realmente fatura juntos, que a gente ganha dinheiro juntos, a gente pode tá construindo patrimônio e nome e valores juntos. Então,
são pessoas que a gente deve se associar, são pessoas que a gente tem os mesmos valores, mesmos princípios. Minha mulher se conectou com a mulher de Anderson, eu me conectei... Aí deu mais trabalho para nós. Eu e Neia juntos, falar a verdade. Eu chamo Neia, pra quem não sabe, pessoal, o apelido de Neia lá no argentino é Lady Kate. Tô denunciando já o apelido que o argentino ele coloca vários apelidos, eu vou denunciar esse. Lady Kate é Neia, que ela parece muito o personagem lá do Zorra Total. Adoro demais. Então, há uma sinergia antes. E a sinergia verdadeira, que começou tudo de forma interesseira, ou de forma interessante, nunca interesseira. Anderson tinha informação para me dar, eu tinha um cliente para ceder, e nem por isso a gente deixou de ter uma parceria, um crescimento juntos. E eu vejo que isso é o mais importante. O dinheiro vai ser uma consequência. E aí eu posso falar que o dinheiro foi uma consequência hoje que eu tenho, né? Mas eu entendo as pessoas que não têm, que ele tem um foco, ele tem uma conta para pagar, ele tem um filho para alimentar, um colégio para pagar de um filho, e não tem problema. Só que não coloca isso na frente dos bois por muito tempo, porque não vai dar certo. Então procura se conectar com pessoas de valores, propósitos, de inteligência, de complementar, mas valores. Quais são suas cláusulas pétreas? O que é que você não negocia? O que é que você precisa se conectar? Procura essas pessoas, se conecta. Não precisa ser o Anderson necessariamente. Óbvio. Mas fica aqui minha recomendação. Eu me conectei demais. E eu acho que isso foi tudo acontecendo de forma sinérgica. Então eu agradeço de coração. E falo muito, e as pessoas ficam impressionadas. Você conhece o Anderson Souza? Ele fez postagem comigo. Eu boto dinheiro no bolso dele, ele bota dinheiro no meu bolso, a gente sai. E isso que é importante. E quando a gente fala assim, olha, eu quero levar o Anderson para Sergipe, e Anderson só não foi por conta de alguns imprevistos que acabaram acontecendo. E eu acho que ano que vem no Cealba, em fevereiro, Anderson pode estar lá. É isso aí. E muitas pessoas lhe admiram antes. E acho que você não tem noção das pessoas que lhe admiram e não necessariamente pela contabilidade. Que legal. Por exemplo, eu posso falar de coração. Minha mãe lhe admira e ela nem conhece você. Olha que legal. Porque hein? Porque a quantidade de vezes que eu falo, não, eu vou lá no Anderson, o Anderson fez isso. Olha, e minha mãe fala, meu Deus do céu, Francisco, esse dinheiro que você está ganhando é certo também. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Se tu não acredita, meu cliente vai acreditar como? Mas, Anderson, você pagando as contas, mano. Tá. Anderson, e aí já para agradecer mesmo o impacto que você causa na vida de uma pessoa, na minha, e tem muitas outras que você vai impactar, me inspira a ir procurar impactar outras vidas também. Hoje eu estou dando aula na Universidade Federal, inclusive hoje à noite. O pessoal é 10h30, mas 7 horas eu estarei na universidade dando aula. Me faz pensar num propósito diferente. Se eu já estive há 6 anos atrás sentado naquela cadeira, ganhando um pouco, sem uma perspectiva, entendo que as pessoas passando pela reforma tributária, eu dou aula de tributário meio desgostoso, porque o que eu estou ensinando não vai se valer daqui a 2 anos já, mas tem um propósito, tem um entendimento, eu sei que eu posso impactar a vida de alguém, e diz que o legado das pessoas, uma estátua, o tempo vai corromper. Quantas estátuas foram feitas lá na Grécia e hoje não já existem mais. Mas o nome de Alexandre Grande ainda persiste pelos feitos que ele fez, pelas perspectivas de vidas que ele impactou. Então eu acho que a gente só morre quando a gente é esquecido. Então eu falo, o nome da minha empresa é Review Soluções Tributárias. Review significa revistar, rever. Mas são dois anjos que eu tive na minha vida, que foi Roberto, o que me deu meu primeiro emprego, e Valber, que foi meu primo e melhor amigo. A gente andava muito junto, inclusive é o irmão de Maísa, né? Então, e o nome foi escolhido antes de ser sócio. E eu falo que eu estou cercado por 2 anjos, e eu acredito que nossa vida a gente tem que ser cercado por anjos. E eu agradeço de coração pela vida e a boa sorte que fez com que a gente se conectasse. É isso aí. Eu que agradeço, meu amigo. É uma honra ter você aqui. Inclusive, para vocês que estão aí na região de Sergipe, hoje o Francisco, ele é uma das nossas referências aqui, e ele está conectando contadores junto a ele, para trabalhar em conjunto conosco. Então você não precisa estar diretamente ligado ao Anderson, você pode ter o Francisco, que já está ligado ao Anderson aqui, e estar ligado comigo, estando ali, utilizando toda a plataforma já que o Francisco está criando ali na região. E isso é fantástico, um hub de soluções. Então você que é contador, que quer empreender nessa área,
tem que procurar esse cara aqui, porque vai trazer aí muitas soluções para vocês. E Francisco, pra gente encerrar aqui, cara, para onde o Francisco está indo? Eu tô indo pra Sergipe, né? Mas Francisco está indo, Anderson, acho que numa perspectiva, eu nunca sonhei ter conquistado o que conquistei com essa idade, né? Eu já tô com dor nas costas, a visão já tá ficando embaçada, a cabeça já tá doendo. Próximo passo ficar careca. E cabelo branco. Cabelo branco vem antes, eu acho. Vem a barba também. Mas Francisco tá indo, Anderson, tá indo para um caminho que se torna uma pessoa que admirável. Ontem eu fiz um exercício com Renata de fechar os olhos e ver o futuro. E qual era o sentimento que eu tinha de me ver no futuro? De orgulho. Mas hoje eu já posso ter orgulho de mim. Eu sou um bom filho, eu sou um bom noivo, eu sou um bom amigo, eu sou um bom sócio, eu sou um bom patrão. Eu sou um bom amigo, então eu tenho que ter orgulho do que eu faço. Eu tenho orgulho de ter 2 empresas, de ser professor, de ter uma vida social. As pessoas me perguntam como eu faço isso tudo. Eu falei, eu tenho uma agenda e eu cumpro a agenda que faço. Então acho que a gente está conectado, a gente está no meio de pessoas boas, faz a gente se tornar melhor. E acho que Deus nos criou para isso, para ter uma vida em abundância. E essa é o meu caminho, é o meu destino. Hoje pode ser meu último dia na terra, de bater na madeira, né? Mas se for, eu sei que o que eu fiz, o que eu construí, deixa as pessoas orgulhosas de dizer, fui sócia dele, trabalhei para ele, fui meu filho, fui meu irmão, fui meu noivo, Então o legado fica, né? O legado fica. Então, isso é para onde eu já estou e eu quero continuar impactando cada vez mais pessoas. Legal, cara. E a gente que vê de fora, você tá no caminho. Isso é sem sombra de dúvidas. Acho que lealdade, acho que é um dos pontos mais fortes que você tem. Então, quando a gente tem lealdade, tudo fica mais fácil. E, Anderson, lealdade é diferente de subserviência. É isso aí. As pessoas têm que entender, o fato de você ser leal a você, eu posso discordar de você, eu posso não fazer o que você pede. Óbvio. Mas eu não deixo de ser fiel ao que eu acredito e as palavras... E eu falo, tá tão escasso esse negócio de palavra, né? Eu dei minha palavra. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente tem hoje é a palavra, né? Então, se eu posso até faltar com minha palavra se eu esquecer. Mas... se a pessoa me tocar, eu não vou esquecer. Então, cara, tenha a palavra. Cumpra o que você disse. Que isso pra mim é lealdade. Lealdade não é estar junto. Lealdade é cumprir o que se foi dito. Não é bater nas costas, né? Não, isso é muito pouco. Legal, Francisco. Cara, parabéns pelos seus resultados, agradeço, viu, cara? Você tá só no começo. É uma jornada aí que vai ter muito mais sucesso. E vamos seguir essa jornada aí. Deixa um recado final pra galera aí. Se despede, já tô me despedindo aqui. Sigam Café Tributário Cast, vocês vão ver histórias maravilhosas como essa que você acabou de escutar aqui, de assistir conosco, e sugerem temas para nós, o que vocês querem ouvir e assistir, porque nós vamos buscar aqui fazer o melhor para vocês. Fiquem à vontade e eu já tô dando meu tchau aqui para vocês. Eu quero agradecer a Anderson, a Andressa e o Yuri que estão aqui nos bastidores. Tem muitas pessoas que estão nos nossos bastidores na nossa vida que fazem sim a gente estar como está, chegando como a gente chega. Quero agradecer a todas as pessoas dos nossos bastidores, nossas mulheres, nossas mães, nossos colaboradores, nossos amigos e nossos clientes. Então, agradeça os bastidores, agradeça as pessoas que estão do nosso lado e reconheça. Né? Então, e o melhor elogio do adulto qual é, Anderson? Você sabe qual é o melhor elogio? O melhor é dinheiro no bolso, meu amigo. Pix. É Pix. É Pix. Então, vamos elogiar os outros, vamos ser elogiados também. Eu espero muitos bons elogios. E isso é honrar. Honrar. Pagar. Esquece essa coisinha até, eu já falei tchau e já tô falando aqui, né? Mas isso que ele falou é muito importante. A gente fala no nosso ninho, vamos dizer assim, de amigos. A gente fala assim, cara... por que com um amigo a gente não tem que pagar? Pelo contrário, nós temos que pagar. Nós temos que honrar o trabalho daquele cara. Nós temos que falar assim, poxa, vale a pena pagar porque eu tenho que fortalecer você, porque eu sou seu amigo. Então vamos parar com mesquinharia e vamos começar a trabalhar de forma séria. E amigo cresce junto. É isso aí. Valeu, Francisco. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.